Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós vamos cavar um pouco mais fundo numa mensagem muito poderosa que a gente encontra no livro de Judas. Livro de Judas? Você já leu o livro de Judas? Você sabe sobre o que é o livro de Judas? Você já parou para pensar que tem um livro chamado Judas? Mas Judas não traiu Jesus? Não, a gente está falando de um outro Judas, o Judas irmão de Jesus. Você nem sabia dessa, né? Fica aí a curiosidade. Judas, não esse Judas traidor, um outro Judas, era o irmão de Jesus, irmão de Tiago, e ele escreveu um livro bem curtinho que fica ali logo antes de Apocalipse, que só tem um capítulo, e a gente vai dar uma olhadinha nos versos 3 e 4. O que acontece ali? Essa passagem desafia a gente a defender a nossa fé e alerta a gente contra aqueles que tentam o tempo todo corromper o evangelho bíblico de Jesus Cristo. Nesse mundo que a gente vive, que é cheio de vozes dissonantes, de opiniões diversas, hoje todo mundo tem uma opinião para postar nas redes sociais, como é que a gente consegue manter a nossa fé íntegra, inabalável, coerente e responder aos desafios que a gente enfrenta a cada dia? Vamos explorar isso juntos? Voltando aqui para o nosso amigo Judas, não o traidor, mas o irmão de Jesus, que é o autor dessa carta, ele faz um apelo fervoroso aos cristãos para que eles batalhem diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, aquilo que vocês herdaram dos santos, daqueles que vieram antes de vocês, essa fé inabalável no evangelho, vocês precisam batalhar o tempo todo para mantê-la. O que Judas está fazendo aqui é alertando a gente de que existem certas pessoas que se infiltram sorrateiramente nas nossas comunidades de fé, na nossa vizinhança, e essas pessoas que dizem acreditar em Deus, dizem pregar a Bíblia, elas acabam distorcendo a graça de Deus, transformando ela em libertinagem, transformando ela em relativismo, e elas acabam dessa forma negando Jesus Cristo. Às vezes não de forma literal, não de forma muito clara, mas de uma forma muito sutil, tirando a soberania de Deus sobre nossas vidas, negando o senhorio de Deus através dos nossos próprios atos e escolhas que nós fazemos sem Deus. Deus é o nosso único soberano, Ele é o nosso Senhor, e quando nós não seguimos o seu melhor para a nossa vida, a gente está negando a Jesus Cristo. E é isso que Judas está falando. Tem gente incentivando vocês a seguirem caminhos que são bastante preocupantes. Ou seja, a mensagem de Judas não poderia ser mais clara. Nós devemos estar vigilantes e proteger a integridade da nossa fé contra tais distorções. Só que o que isso pode significar para nós hoje? Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, todos nós enfrentamos muitas conversas, muitas ladainhas, muitas notícias falsas, ideologias, ensinamentos que se desviam dos princípios bíblicos. E essas coisas, essas ideias, elas podem vir até mesmo na forma de teologias populares, ou seja, de ensinos que são pregados no próprio púlpito, que parecem ter um ar bíblico, mas que na verdade comprometem verdades bíblicas, em favor ali de uma mensagem mais conveniente, mais moderna, mais contemporânea, que acaba se aliando muito mais com as normas sociais do que com a escritura em si. Eu preciso ser um cristão cool, um cristão legal, um cristão que é abraçado por todo mundo no mundo, onde as pessoas não olham feio para mim, não me perseguem pela minha fé, mas elas gostam de mim porque eu sou gente boa e eu me adapto a qualquer coisa. E embora exista um dever do cristão de se estabelecer e de florescer onde quer que ele se encontre, lembre-se que Jesus também falou que aqueles que o seguem fervorosamente serão perseguidos. Então a gente precisa entender e ter a sabedoria divina para compreender quando eu estou comprometendo o meu seguir a Cristo, o Evangelho, e quando eu estou de fato sendo sal e luz no meio onde eu trabalho, vivo, me relaciono e assim por demais. É muito complicado essa conveniência, essa modernização, essa relativização do evangelho simplesmente para a gente se encaixar naquilo que a gente chama de mundo, para sermos aceitos pelos nossos companheiros. E para enfrentar esses desafios, o primeiro passo que a gente precisa dar é conhecer profundamente a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, o quanto você gasta diariamente tentando conhecer mais sobre Deus, tentando saber mais sobre sua palavra, tentando se enraizar naquilo que Ele deseja te ensinar? Você se diz cristão, você vai à igreja, mas você não segue o básico do cristianismo, que é o sola escritura, que é se voltar à palavra de Deus. Esse é um desafio muito grande, porque a gente vive numa era de 140 caracteres, de shorts, de reels, de Instagram,
Então, se uma mensagem não é um versinho bíblico postado ali num frame de 1 por 1 na rede social, que você vai dar uma olhadinha, ai que bonitinho, like, e aí já passa para a próxima fofoca do Big Brother, já passa para a próxima dica de viagem, já passa para a próxima... E você nem refletiu sobre aquilo, você nem parou para pensar no que Deus quer falar com você. Essa é a era que a gente vive. Somente quando nós estamos firmemente enraizados, isso toma tempo, exige regagem, exige tomar sol, exige plantar, exige ali realmente cultivar. Somente quando a gente está firmemente enraizado na nossa compreensão bíblica é que nós podemos de fato identificar e refutar os erros que se disfarçam de verdade, até mesmo nos nossos púlpitos. E além disso é essencial a gente cultivar uma vida de oração ativa, buscar a Deus, pedir sabedoria, pedir discernimento em toda e qualquer situação da nossa vida. O que me encoraja em tempos desafiadores é justamente a promessa de que Deus está comigo, Ele está conosco, Ele me guia através do seu Espírito Santo, Ele me fortalece na fé através das provações. Por isso eu incentivo vocês a fazerem o mesmo. O apoio da comunidade de fé também é crucial. Busque pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma ardência pelo zelo de ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Como cristãos, todos nós somos chamados a edificarmos uns aos outros, a compartilhar as cargas, as lutas, as dificuldades, fortalecer a fé uns dos outros, mas às vezes a gente usa as nossas amizades meramente pela diversão, pelo passar tempo, pelo queimar tempo. É bastante assustador, eu sei. Eu admito que é muito difícil enfrentar a oposição, ser olhado feio pelo mundo, especialmente quando essa oposição às vezes vem da própria comunidade de fé que a gente frequenta. O medo de conflito, de não ser aceito, de ser mal interpretado, tudo isso pode ser um tanto quanto paralisante, né? Só que eu lembro sempre das palavras de Paulo lá em Efésios 6, 10 a 18. Ele instrui a gente a vestir toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau e permanecermos firmes no Evangelho. Para lidar com os desafios da igreja ou a nossa fé, nós devemos permanecer fiéis à verdade bíblica, permanecermos abertos ao diálogo, honestos e respeitosos, mas firmes pela verdade, mantemos uma atitude de humildade, de amor, mesmo quando a gente não concorda com as pessoas, porque tudo isso reflete o caráter de Cristo e pode, claro, abrir portas através de um testemunho eficaz. Então, as advertências que Judas dá pra gente são tão relevantes hoje quanto eram lá no primeiro século. Elas chamam a gente a sermos zelosos, a guardarmos a fé que foi confiada pra gente com tanto sangue, com tanto sofrimento, com tanta perseguição ao longo dos séculos da história cristã, mas que hoje chega para nós, às vezes, de uma forma até mais confortável, mas não menos por isso devemos cuidar dela com zelo, estarmos atentos e preparados para responder apropriadamente aos desafios que guardar a fé em Cristo acabam trazendo na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha fortalecido, tenha chamado a sua atenção para essa coisa tão importante e que ele equipe você para enfrentar os desafios que podem surgir. Não se esqueça, se você foi edificado, se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, deixa aqui o seu like, comente as suas próprias experiências, peça oração aqui na nossa comunidade, né? Peça para a galera aqui orar por você, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também podem se beneficiar dessa mensagem. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se aproveita e faz isso agora para você receber mais estudos para ajudar você a viver a fé de forma mais plena, mais convicta. E eu espero de coração que Deus te abençoe ricamente, te dê forças para perseverar na fé que você herdou.